Olá pessoal, tudo bem? A folha já tá arriscada assim, é porque eu perdi o último vídeo aí, ó. Perdi o último vídeo. Eu vou fazer mais esse aqui de biologia e nós vamos partir para química e depois eu volto para biologia de novo. Minha cabeça já tá doendo de mexer com biologia hoje. Então, vamos lá. Nós estávamos falando da biologia, nós estávamos falando dos tipos de células, procariontes, eucariontes, nós estávamos falando das células dos animais, das células dos vegetais. Nós passamos também pelas organelas que existem dentro das células, pelo citosol, centríolo, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso e liso. Nós passamos pelo complexo de Golgi, em homenagem ao Camilo Golgi. Nós passamos pelo lisossomos, passamos pelo peroxissomas, pelo vacuolo, pela mitocôndria. O vídeo passado nós paramos por aqui, na mitocôndria, por ali assim. Então, nós vamos fazer uma lembrança e nesse vídeo eu quero lembrar com você o quê? Eu quero lembrar com você que o complexo de Golgi, quando se trata das plantas, o complexo de Golgi ele tem também funções importantíssimas. Nas plantas, o complexo de Golgi vai ajudar em quê? Na síntese de polissacarídeos. Nas plantas, o complexo de Golgi ajuda na síntese de polissacarídeos do tipo hemicelulose, pectina, que são componentes importantes na parede celular. Lembra que nós estávamos falando sobre membrana plasmática e parede celular? Pois é, nós estamos estudando junto e o complexo de Golgi ajuda nisso aqui. Entendeu? Vamos lá. Nós estudamos também que o complexo de Golgi, ele ajuda a gente na fabricação de proteínas. E quando nós falamos de proteína, nós lembramos de quê? Nós também tocamos, sabe de quê? Nos ribossomos. Ribossomos são um dos principais responsáveis pela síntese de proteína. Tá, mas só que ele sozinho não resolve. Ele sozinho não é tudo. Nós estávamos falando também do DNA e RNA, beleza. Aí aqui eu encontrei uma maneira um tanto carinhosa, ou efêmera, de mencionar a síntese da proteína. Vamos lá. Eu estava pensando assim, não tem esse DNA, como diz o Simples, a Dana? Pois é, o DNA aqui, eu olhei para esse D e imaginei um doutor. Um doutor não prescreve a receita? Pois bem, aqui o DNA ele vai prescrever a receita como se fosse um manual da síntese de proteína, com as informações e tal. Então o DNA vai ser o doutor que vai mandar as instruções. O doutor vai prescrever, o doutor DNA vai prescrever e vai entregar na mão do enfermeiro RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai pegar a prescrição do DNA e vai levar para quem? Para quem? Raimundo Nonato. Para o RNA ribossomial. Esse RNA ribossomial, ele vai auxiliar o ribossomos na síntese de proteína. Só que você sabe que proteína, para fabricar a proteína, é necessário o quê? Aminoácidos. E os aminoácidos vêm por onde? Quem é que traz os aminoácidos? O RNA transportador. Entendeu? Então, ou de transferência. Alguns chamam de transportador, RNA de transferência. Beleza. Então, nós vimos aqui que não existe só um tipo de RNA. Vimos aqui que o DNA, ele é o doutor. E vimos aqui que o ribossomos é aqui onde é fabricado. Beleza, mas só que um traz a prescrição e o outro traz a matéria-prima para fabricar aqui no ribossomos. Pronto, matamos a charada da fabricação de proteínas. E também das funções do RNA e DNA. Beleza, só que nós iremos nos aprofundar mais depois com isso. Nós estávamos estudando também sobre a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem uma história por detrás, que ela, antigamente, o povo acredita que a mitocôndria, ela não existiu para sempre dentro da célula, que há 2, não sei quantos milhões de anos,
ela entrou para dentro da célula, né? Elas foram fagocitadas por células procariontes, e aí essas mitocôndrias acabaram vivendo dentro da célula, e tem até um filme aí que o povo fala da endossimbiose. Dizem que a mitocôndria entrou dentro da célula por endossimbiose. Tá. Mas a mitocôndria, realmente, ela é muito top. Por quê? Porque a mitocôndria, ela é quase uma célula dentro da outra célula, gente. A mitocôndria, por exemplo, ela consegue fabricar suas próprias proteínas. Dentro da mitocôndria tem DNA, RNA e tem ribossomos. Se ela quiser fabricar a própria proteína, a mitocôndria consegue. E a mitocôndria é onde ocorre a respiração. Quando você lembrar da mitocôndria, eu quero que você lembre também que a respiração celular está diretamente, as reações químicas, no caso, entendeu? As reações químicas da respiração ocorrem dentro dessa bichinha aqui, ó. Beleza? Como nós estamos falando da respiração, nós estamos falando de energia e de quebra de molécula, isso, aquilo, outro. Vamos lá. Dentro da respiração celular, eu quero diferenciar alguns tipos de respiração. A respiração aeróbia e a respiração anaeróbia. Você já ouviu falar em exercícios de anaeróbia? Vamos lá. A mitocôndria é respiração aeróbia e anaeróbia, beleza? E eu coloquei aqui a fermentação. Já nós iremos entender. Dentro da respiração aeróbia, existe algumas fases para que ocorra a respiração aeróbia. Dentro da respiração aeróbia, eu quero que você imagine, sabe que esse símbolo aqui é de quê? Não é do hidrogênio? Pois bem, então dentro da respiração aeróbia, eu quero que você imagine que o hidrogênio, ele passa por vários transportes, vários ciclos. Aí, depois nós iremos nos aprofundar em cada uma parte dessa daqui, mas eu quero resumir para você que a respiração aeróbica, ela passa pela fase da glicólise. Beleza. A respiração aeróbica passa pela fase da glicólise, pelo ciclo de Krebs e pela cadeia respiratória. Respiração aeróbia, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Eu coloquei aqui que a glicólise, ela acontece no hialoplasma. O ciclo de Krebs acontece aonde? Na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória acontece aonde? Na membrana da mitocôndria. Beleza? A cadeia respiratória acontece na membrana da mitocôndria. Aí, se eu te perguntasse, é a membrana externa ou interna? Membrana interna. Beleza. Já na respiração, na fermentação, deixa esse anaeróbio aqui que nós vamos entender ele agorinha. Na fermentação, algumas pessoas falam que a fermentação ela também é uma respiração anaeróbia. Só que essa forma de explicar está muito rudimentar. A respiração é uma forma anaeróbia, mas não leve isso ao pé da letra. Por quê? Porque a respiração, ela tem glicólise, mas só que ela não possui ciclo de Krebs, na fermentação não possui ciclo de Krebs e também não passa pela cadeia respiratória. E o receptor, e quem vai fazer isso daqui é um derivado dos glicídios. Eu coloquei até aqui a glicose. Já a respiração aeróbia, ela vai possuir glicólise, vai possuir ciclo de Krebs, vai possuir cadeia respiratória. Só que quem vai receber só um detalhe, na respiração aeróbia, o hidrogênio é recebido pelo oxigênio aqui, ó. Tu vai imaginar o oxigênio como
o amor do hidrogênio. Eles dois se amam. O oxigênio e o hidrogênio se amam. Quando está na respiração anaeróbia, o hidrogênio passa pela glicólise, passa pelo ciclo de Krebs, passa pela cadeia respiratória, só que quem recebe o hidrogênio no final não é o oxigênio. Quem recebe o hidrogênio no final é componentes inorgânicos, compostos inorgânicos, que é a palavra correta. Os compostos inorgânicos são os que recebem o hidrogênio. Aqui na anaeróbia é o oxigênio. Na anaeróbia, quem recebe o oxigênio são os nitratos. Eu coloquei esse N aqui de nitrato, o S aqui de sulfatos e o C aqui dos carbonatos. Nitratos, sulfatos e carbonatos são quem recebe o hidrogênio no final do ciclo. Na fermentação não possui ciclo de Krebs e nem cadeia respiratória. Se você pegou esse detalhe aqui, essa diferença da fermentação para a respiração anaeróbia, já foi um lado. Então, gente, nós também, só lembrando aqui, nós meditamos no vacuolo. Nós estávamos meditando no vacuolo aqui, e o vacuolo nas plantas, eles são importantíssimos. Por quê? Porque o vacuolo digestivo nas plantas, ele serve também como, por exemplo, na semente. O vacuolo digestivo na semente, eles servem como fonte de energia. De proteína. E o vacuolo dos vegetais, que vacuolo? O senhor falou que tinha 2 tipos de vacuolo. Sim, tinha o vacuolo suco celular e o vacuolo pulsátil ou contrátil. O vacuolo pulsátil, ele expulsa a água dos protozoários, tal, isso aqui no outro. Já o vacuolo suco celular, veja bem, ele tem algumas características importantes. Ele armazena substâncias como a antocianina. Isso, o vacuolo armazena substâncias como a antocianina. E essas substâncias, elas dão pigmento às flores, viu? Elas ajudam a dar o pigmento nas flores. Então você vai ver que os vacuolos vão ajudar no pigmento das flores. E já os vacuolos nas sementes, eles perdem água e formam grãos de aleurona. Esses grãos são ricos em proteínas e vitaminas. Você já viu pessoas comendo semente? Semente de melancia, semente de abóbora. Pois é, as sementes, elas são ricas em proteínas, entendeu? São ricas. E tudo isso, culpa de quem? Do Raimundo Nonato. Então, estudando as células, estudando algumas organelas, nós não podemos deixar de mencionar que as células vegetais, elas possuem organelas específicas, que só elas possuem, como cloroplasto. Os cloroplastos são organelas específicas das plantas, que possuem pigmentos coloridos, entendeu? Há também outros grupos, como leucoplastos, amiloplastos, oleoplastos. Então, basta você imaginar que cloroplasto, cloro, você vai imaginar da cor. Leucoplasto, amiloplasto vai imaginar que armazena amido. Oleoplasto vai imaginar que armazena óleo. Então, nem o cloroplasto, ele tem irmãos também, ele tem família. Não pensa que o cloroplasto vive sozinho, não. Existe outros da família plasto, que é o amiloplasto, oleoplasto, leucoplasto e assim sucessivamente. Beleza.
Então, quando nós falarmos dos cloroplastos, nós devemos imaginar os cloroplastos, sabe como que? Como os discos, vesículas, os sacos nos tilacoides. Nos tilacoides, nós iremos imaginar como sacos empilhados. Beleza? O cloroplasto, ele é empilhado, é cheio de sacos empilhados. O cloroplasto, ele tem dimensões, ele tem membranas, tilacoides, estroma. Então, os cloroplastos, eles ajudam na fotossíntese. Então é interessante você imaginar que o cloroplasto, ele é coadjuvante, não. Ele é principal na fotossíntese. Ele é principal na fotossíntese. Só que a fotossíntese, ela não acontece igual a gente imagina assim, tá? A fotossíntese, foto porque precisa da luz, tá, gente? A fotossíntese, ela é dividida em duas partes. A fotossíntese é dividida na fase clara e na fase escura. Então, como a fotossíntese ela é dividida nessa fase, na fase clara e na fase escura, eu quero que você imagine a fotossíntese da seguinte forma. Gente, quando nós falamos de fotossíntese, nós precisamos imaginar o quê? Que a fotossíntese ela é realizada em duas etapas, só resumindo aqui. É a fase clara luminosa, ou fotoquímica, e a fase escura, também chamada de ciclo de Calvin. Não é aquele Calvinzinho do desenho, não, gente. É o ciclo de Calvin, em homenagem ao cientista Melvin Calvin, em 1911. Beleza? Então, na fase clara, tu vais imaginar que ela ocorre nos tilacoides. Tu vai lembrar de que uma mulher usa uma bolsa a tiracolo, então você vai lembrar dos tilacoides. Tilacoides. A luz é absorvida e a energia é transformada em energia de ATP. ATP, adenosina trifosfato. Beleza. E as moléculas de água são quebradas em hidrogênio e oxigênio. Beleza? Na fase escura, acontece nos estroma. Quando alguém tá andando no escuro, alguém não corre o risco de alguém ir lá e toma as coisas dele? Pois é. Então, a fase clara, nos tilacoides. A mulher usa a bolsa no tiracolo, então você vai lembrar dos tilacoides. Na fase escura, também chamado de ciclo de Calvin, você vai lembrar elistoma. Então você vai lembrar do que acontece nos estroma. E a fase escura é onde ocorre a formação de glicídios. Com isso, nós entendemos que o quê? Que na fase clara, a planta ela está o quê? Usando a luz para fabricar, para armazenar, para quebrar a água, né? Para quebrar a água da como é mesmo? Vai quebrar a água, hidrólise. Vai quebrar a água, fotólise da água, isso. Na fase clara vai acontecer a fotólise da água. Dentro da fotólise da água, que ia acontecer na fase luminosa, na fase clara, já na fase escura, essa energia que foi feita lá na fase clara vai ser usada para fabricar o quê? Açúcar, glicose aí. Então eu poderia dizer que os frutos da planta são fabricados de noite, no escuro. Viu? Então, a planta ela trabalha durante o dia e durante a noite ela trabalha para ela. Durante o dia ela trabalha para os homens
E durante a noite ela trabalha para ela, que ela fabrica de glicose de noite, no escuro. Então pronto. Resumido. Durante o dia ela trabalha para ela e durante a noite ela trabalha. Durante o dia ela trabalha para os homens e durante a noite ela trabalha para ela. Então, nós estamos falando da fotossíntese, certo? Nós estamos falando da fotossíntese. Oxígeno na fotossíntese. Pronto. Mas a fotossíntese não é apenas a única invicta, o cartel não está aqui não. Existe também a quimiossíntese. A quimiossíntese é onde algumas bactérias que vivem no solo são capazes de sintetizar substâncias orgânicas sem usar energia luminosa. Fotossíntese, energia luminosa. Quimiossíntese, não precisa da energia luminosa. Beleza? Então, eu acho que tá dando... Esse daqui vai ser de meia hora também, tá, gente? O celular não suporta. Chegando aqui no núcleo. No núcleo da célula. Núcleo da célula. O núcleo da célula é uma estrutura característica, sabe de quem? Das células eucariontes. Nós vimos que as células procariontes não precisam de núcleo, que lá o DNA deles, o cromossomos, o material genético, o trem é banda voou, lá é disperso no citoplasma. Já nas células eucariontes, as coisas são organizadas. Então tem um núcleo separando direitinho, entendeu? Tem um núcleo. E eu vou te falar mais. Esse núcleo, que é característico das células eucariontes, ele tem um material genético chamado de cromatina. Entendeu? Dentro dele. Nos eucariontes, o material genético chamado de cromatina é formado por um conjunto de filamentos separados do citoplasma pela membrana nuclear. Cromatina, repetindo, nas eucariontes, o material genético chamado de cromatina é formado por um conjunto de filamentos. Aí você vai imaginar vários filamentos separados do citoplasma pela membrana nuclear. Não existe a membrana celular, essa daqui? Pois existe também a membrana nuclear. E a membrana nuclear, existe aqueles poros nuclear que nós estávamos estudando agora há pouco. Lembra? Então, dentro do núcleo, nós iremos observar poros, eucromatina, o nucleolo, heterocromatina, membrana nuclear dupla. Então, tudo isso é característica do núcleo. O núcleo da célula. Beleza? Dentro do cromossomos, dentro do núcleo, nós vemos aqui que tem a cromatina. A cromatina é uma molécula de DNA enrolada em proteínas, chamada de estonas. 8 estonas vai formar o quê? Nucleossoma. 8 estomas, junto com o DNA, né, vai formar nucleossoma. Então, quando o núcleo ele tem essa cromatina aqui, quando ela está mais clara, é onde ela está menos condensada. E os fios estão desenrolados. Quando a cromatina ela está escura, significa que os fios estão enrolados. Então, ela vai estar ativa. Em qual dessas duas ela vai estar ativa? Quando tiver claro ou quando tiver escuro? Quando tiver claro, e os fios estão desenrolados. Quando tiver escura, significa que ela não está ativa. Então, quando nós falamos de
de cromatina, nós lembramos também que a cromatina ela vai se transformar em quê? Em cromossomos. Em cromossomos. Só que eu quero falar para vocês assim, que o núcleo, ele tem uma função dentro da célula. Porque em alguns experimentos foram realizados a anucleação de uma célula. Tiraram o núcleo de uma ameba, fizeram a nucleação de uma ameba, e tu sabes o que aconteceu? A ameba morreu. A ameba conseguiu viver por um tempo, eu acho que com a reserva de proteína que tinha, alguma coisa, mas a ameba morreu. Então a célula sem o núcleo, ela morre. A célula sem o núcleo, ela morre. Beleza? Quando acontece a divisão celular, no momento em que está acontecendo a divisão celular, a cromatina, ela começa a mudar, a se desenvolver. E aí acontece a formação dos cromossomos. Os cromossomos, eles estão diretamente ligados com a vida e o tempo de vida dos indivíduos. Sabe por quê? Porque assim, tem as cromatinas e tem os cromossomos. Só que os cromossomos, as cromatinas, elas permanecem ligadas por um centrômero. Tipo assim, tem uma cromatina aqui e tem uma cromatina aqui, tá? Esse meinho aqui é chamado de centrômero. E dependendo da posição desse centrômero, deixa eu ver aqui. Pronto. Por exemplo, se o centrômero estiver no meio dos cromossomos, a gente vai dizer que é o metacêntrico. Se ele estiver mais para a ponta, submacêntrico. Se ele estiver lá na pontinha, acocêntrico. E se ele já saiu lá fora, telocêntrico. Telólogo, não tem? Telólogo centro. Telólogo, até lá no centro. Telocêntrico. Então, metacêntrico, submacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. Isso aqui não é só um movimento desse centrômero, não. Isso aqui é o tempo de vida da célula. Isso aqui é o tempo de vida. Entendeu? Conforme esse centrômero vai mudando, aí, por exemplo, nós sabemos que as células, elas se renovam, se duplicam. Mas chega uma hora que a célula morre, aquela célula aí vai... Não consegue mais se regenerar, não consegue mais... Entendeu? Porque se não fosse assim, nós seríamos imortais. Então, isso aqui também tem a ver. Não é só o radical livre que está matando, não. O centrômero, se o problema fosse só radical livre, a causa da morte do ser humano, então estava fácil. Mas tem a ver também com a posição do centrômero. Beleza. Eu sei que você já ouviu, ou se não, os cromossomos sexuais, eles são definidos assim: X e Y. Sigilo. E na espécie humana existe 44 cromossomos autossomos, e quando eu falo de autossomos, eu estou falando que não tem nada a ver com sexo. E existe o quantos? E existe 2 cromossomos sexuais que estão ligados ao sexo. Ao todo, 46 cromossomos, dividido para 2, que é 23 vindo do homem,
do Y e 23 vindo do X da mulher. Beleza? A mulher, como ela só possui X, então nós definimos assim, que a mulher ela é XX. O homem ele tem um Y e tem um X. Você consegue imaginar que por causa desse Yzinho aqui é que o homem é a diferença? Então isso aqui, a diferença entre os dois, apesar de ser visível, mas biologicamente falando, a diferença é muito pouco. Os dois são iguais. Entendeu? Os dois são iguais. Quando se vai fazer um exame, quando se vai fazer uma montagem do cariótipo humano, você vai ver que eles vão pegar uma gota de sangue, colocar num tubo de ensaio, eles vão montar esse tubo de ensaio dentro de uma lâmina, vão adicionar uma substância que vai induzir os glóbulos brancos à mitose. Outras substâncias vão ser adicionadas para interromper a mitose na fase da condensação máxima dos cromossomos. Quando eles interrompem a fase de condensação máxima dos cromossomos, os cromossomos eles virão parar numa fase em que eles estão visíveis muito claramente. E aí é onde você vai encontrar aquela bandeja em que os cromossomos vão estar assim, ó. E eles são colocados, isso aqui são os pares de cromossomos. Eles são colocados por ordem, por tamanho. Eles ficam tudo bagunçado assim, ó. Esses pauzinhos aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Isso aqui é os cromossomos. Do homem e da mulher. Do homem e da mulher. Então, quando eles fazem essa montagem do cariótipo humano, eles veem que eles são rearranjados de forma organizada, em pares. Quando dá um problema aqui, igual nós estávamos vendo na outra aula, uma mutação, uma deformidade, uma falta de divisão, alguns desses pauzinhos aqui, eles acabam parando em lugares diferentes. Se um pauzinho desse aqui parar em lugar diferente, acontece uma anomalia, acontece uma mutação, acontece uma malformação e assim sucessivamente. E deu a hora, tá? Agora eu vou fazer o próximo vídeo.